Só um minutinho. Boa noite, Pete. Olá, boa noite a todos e todas que estão hoje conosco aqui nesta noite. Um pouquinho mais tarde, às 9 horas. Desculpe o atraso, mas houve um problema de sinal na internet. Estamos aqui para o terceiro programa do Sinapse da revista Dependência Química e Saúde. Hoje o nosso convidado é o promotor, amigo, Guilherme Ataíde Ribeiro Franco. Hoje ele está na Campinas, na promotoria, especialista em dependência química. E também conosco nós temos o amigo Maurício Landri, assistente social, especialista em dependência química, e o amigo psicólogo Ivanildo, que também é especialista em saúde pública. Tudo bem com vocês três? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Maravilha. Boa noite. Maravilha. Boa noite, Maurício. Boa noite, psicólogo Ivanildo. Boa noite, doutor Guilherme. Prazer estar com vocês aqui hoje. Vamos esperar o pessoal dar uma entradinha, mais uns 3 segundinhos, né? Lembrando que, além do programa Sinapse, a revista Dependência Química traz para você também o programa Retorno à Vida, todo sábado às 8 horas. Também nos traz um outro programa ligado ao Amor Exigente, nas quintas-feiras. E agora estreou, anteontem também, um programa Quebrando o Silêncio, que também é bem interessante o aspecto da violência contra as mulheres. Então, Guilherme, tudo bem? Eu já vou direto ao assunto, porque urge o tempo. Guilherme, nós como operadores de direito, para quem não me conhece, eu sou o Pete Auer, Luiz Carlos Auer, presidente da Comissão de Política sobre Drogas da OAB Paraná, especialista também em dependência química. E, então, Guilherme, nós como operadores de direito, nós temos uma dicotomia dentro daquilo que nós estamos realizando, que é tanto a parte jurídica, legal, como também a parte da saúde. E nós nos vemos confrontos intermitentes de pessoas ligadas e próximos a nós, advogados, promotores, juízes, de uma visão muito ligada somente a esse aspecto jurídico. E nós temos também aqueles da saúde que têm uma outra visão, também muito ligada somente ao aspecto da saúde, da dependência química como uma doença. E muito contribui para isso a nossa legislação pela sua ineficácia, pela sua impunidade. Nós temos uma legislação que deveria ser mais eficaz, que é aquela de 200 metros, que não poderia se beber, não poderia se vender bebidas alcoólicas próximos de estabelecimento de ensino. E, além disso, nós temos a Lei 92/94, de 1996, que estabeleceu que bebidas com menos de 13 graus Gay-Lussac não são consideradas bebidas alcoólicas para efeito de propaganda. Então, nós somos muito promíscuos nessa questão da legislação. E a pergunta que eu toco direto para você, isso é lógico, em toda uma cultura, um aspecto de consumo, né? O que nós podemos e como nós podemos fazer, quem sabe, através da advocacy de algumas entidades, para que haja uma mudança nessa visão. Muito bom, Pete. Eu diria o seguinte: nós somos servis, lenientes, omissos, irresponsáveis, anacrônicos, teratológicos, ou seja, é algo monstruoso em termos jurídicos, no que diz respeito à droga de maior prevalência hoje, que é a bebida alcoólica. E aí depois, nós queremos ser de outro lado, e não que não tenhamos de ser,
porque é todo um sistema. Mas aí nós somos, comparativamente com essa leniência, nós somos rigorosos, para uns até draconianos, em relação às drogas de menor prevalência. Então, é uma ambivalência que não se sustenta e não sustenta nenhum Estado democrático de direito, em primeiro lugar, e não sustenta nenhuma política pública de prevenção integrativa a esse fenômeno que é cada vez mais crescente, porque está relacionado à economia de mercado, que é o da dependência química, melhor dizendo, que é o da excessiva oferta de substâncias psicoativas, com o desiderato de fazer, como diz a professora Zila Sanches, cada vez mais estoques transgeracionais de consumidores. Então, se existe essa ambivalência, você apronta aquilo que tem que ser logo de início e com coragem apontado. É uma legislação servil a interesses mercadológicos ligados à droga, à substância psicoativa de maior prevalência. E antes que se falem de fatores culturais, nós enfrentamos com coragem, com determinação, com transparência, evidência e ampla participação popular comunitária de gestão democrática, outra droga que era de excessiva prevalência, acredito que no mesmo patamar que a bebida alcoólica, que era a nicotina, que era o tabaco. A ponto de hoje, a indústria tabagista, porque viu esse estoque transgeracional de consumidores no Brasil ter quedas expressivas, estamos falando de mais de 20 pontos percentuais, um case, um orgulho nacional, tenta hoje dizer que o futuro é um futuro, abre aspas, sem fumaça e que há, abre aspas, uma beleza, veja se pode, em um mundo sem fumaça, mas com a dependência da nicotina. Ok, é muito interessante as palavras duras, mas que refletem a nossa realidade. Eu acredito que essa visão que o doutor passou é uma visão que ecoa aqui entre nós. Eu queria emendar nesse assunto e colocar a palavra cultura, já que o doutor também citou essa palavra cultura. Eu acredito que nunca antes a cultura esteve tão refém do sistema econômico nosso, né? E ela vem imprimindo, né, um comportamento, não é só no jovem, mas o grande risco é no jovem também, né, na população, e de uma forma muito irresponsável em relação às propagandas, né? E essa fermentação do consumo, né? E dessa pseudo maravilha cultural que é você fazer coisas que realmente muitas vezes não levam em consideração o próximo, a família, a integridade, a responsabilidade, a saúde. Então, eu gostaria que o senhor colocasse também nesse contexto como é que o senhor vê essa geração de uma cultura, na verdade, uma cultura transgeracional, e que vem imprimindo, inclusive, novos tipos de consumo. Sim. O universo da exploração de cérebros, na verdade, eu diria que, de fato, ele está hoje acompanhando tudo aquilo que veio já por ocasião da primeira onda mercantilista. Então, o Brasil, caro Maurício,
exportava cachaça para a África em troca das chamadas peças, ou seja, em troca de mão de obra de africanos que vinham tocar as moendas aqui, né? Nós sabemos que os nossos indígenas e todas as sociedades, seja uma sociedade dita primitiva ou uma sociedade com mais assim, estruturação de um sistema jurídico, porque onde há sociedade, não é, Pete? Há o direito, mas tinha essa sociedade indígena no Brasil barreiras de proteção a crianças no que dizia respeito a experiências com substâncias psicoativas. E os indígenas trazem isso até hoje, ou seja, as experiências de êxtase que são ocasionadas por substâncias psicoativas no meio indígena se restringem a um universo ritualístico no qual criança está fora. São as mulheres mais experimentadas na aldeia que ainda até hoje mascam a mandioca para que a partir dessa mandioca mascada, depositada, fermentada, se produz o chamado cauim. E que não chega, no máximo, a 4 ou 5% de graduação alcoólica. Quando nós falamos de substâncias psicoativas já em termos mais de efeitos psicodélicos, então, esse afastamento desse universo infantil é muito maior. Agora, nós começamos com esse mercantilismo. Já forjamos crianças a trabalhar nessas moendas. Vou falar uma coisa aqui que me ocorreu agora, de lembrar do meu pai, Pete. Você acredita, Pete, que o meu pai, advogado, decano lá em Iguape, me contou, agora, tempo atrás, que aos 10 anos de idade, Ivanildo, ele foi conduzido para trabalhar em uma engarrafadora de cachaça. Meu pai, com 10 anos. Só que com 1 hora de engarrafamento de cachaça, ele ficava tonto, ele tonteava, ele não conseguia. Então, ele foi dispensado, porque ele não servia de mão de obra. E hoje o tráfico de drogas é a pior maneira de exploração de mão de obra infantil. Esse é o cenário. Seja o chamado mercado da droga lícita ou da droga ilícita, porque isto depende de uma série de políticas de cada país, o objetivo é um só. E ou nós adotamos lá no topo da Constituição o artigo 227, que diz da proteção integral à criança e ao adolescente, que está do lado do 226, que diz da proteção da família, que está do lado do 225, que é a cláusula pétrea do meio ambiente. E é o doutor Valentim Gentil que cunhou uma expressão tanto jurídica quanto na área médica, que é uma expressão genial. Diz o seguinte: nós aprendemos culturalmente a cuidar do meio ambiente externo. Então, eu sou de uma geração que já não faz mais arapuca, não sai a caça de passarinho, nós não matamos pássaros, nós denunciamos aqueles que prendem esses seres alados. Todos nós estamos preocupados com o aquecimento global, aprendemos isso na escola, a política dos 3 R's, reduzir, reciclar, reutilizar, e este meio ambiente externo parece que ele é tão mais assim normalizado, as nossas percepções, que nós esquecemos de cuidar da nossa ecologia interna. Então, o Dr. Valentim Gentil diz: uma atitude mais equilibrada ao meio ambiente interno seria benéfico e fundamental para as presentes e futuras gerações. Esse é o nosso desafio, como afirmação política e como afirmação cidadã de cláusulas pétreas. Se o meio ambiente é uma cláusula pétrea, a família também tem que ser, e a proteção da infância nem precisaria destacar isso. É um desafio de construção democrática e que vamos fazer com serenidade, me permito até, se eu vou aqui cair,
em pontos que são bastante comuns, mas são verdades, ou melhor dizendo, são conceitos que nós já nos apropriamos culturalmente deles, no sentido de que temos que ter sabedoria, sobriedade e coragem, esse trinômio, né? E eu vou dizer até que pode ser sim, se pegarmos uma visão aqui, tanto ius naturalista, ou quanto uma visão aqui antropológica, não há sociedade que se sustente se o foco, se o norte dessa sociedade for entorpecer gerações presentes e futuras. Eu não vejo fim para isso. Aproveitando já a fala do Dr. Guilherme, já introduzindo também um pouco aqui do tópico relacionado a essa proteção do lar e também da redução de oferta urbana. A OMS, ela trouxe como proposta, né, Dr. Guilherme, e isso a partir de estudos epidemiológicos, 3 ações fundamentais no que se refere à questão do álcool: proibição de propaganda, controle de acesso e controle de preços e promoções. A doutora Zila, do meu ponto de vista, é a maior pesquisadora sobre o assunto no Brasil. Ela produz muito material científico com evidências relacionadas ao impacto do uso do álcool por jovens, crianças, e o quanto isso acaba trazendo seríssimos prejuízos ao jovem e à família. Pensando na família, o quanto, de fato, precisaríamos ir um pouco mais além nessa questão da propaganda da bebida alcoólica no que se refere à cerveja. Porque no Brasil, como o Pitt também já, no seu prólogo ali, já também trouxe essa informação, por uma questão casuística, e aí uma questão mais jurídica do que propriamente técnica aqui do tema, enfim, a cerveja não é considerada uma bebida alcoólica, então ela pode ser veiculada, pode ter a sua propaganda veiculada na TV. Pensando no lar, pensando nessa questão da ecologia, da preservação do meio, enquanto nossos lares são invadidos por essas propagandas, os nossos jovens já estão desde sempre, desde cedo, né, fazendo parte desse estoque transgeracional de consumidores. Achei sensacional, porque você atinge a criança, e essa criança é um potencial consumidor desse produto que é vendido pelas grandes empresas, e aí a propaganda entra no seu lar. Então, como é que isso pode ser realizado e feito? De que maneira podemos olhar melhor para essa questão? E pensando na redução de oferta urbana, pensando nessa questão urbana, daquilo que a cidade pode propor, ou quais seriam as proposições legais, jurídicas, para que na cidade, nessa realidade urbana, como é que poderíamos atuar para evitar ou para diminuir ou reduzir a oferta, que é algo que a doutora Zila também sempre bate firme nisso. Ela fala, inclusive numa dessas pesquisas, que 90% de estabelecimentos comerciais no Brasil vendem bebidas alcoólicas para menores de idade, né? E essa pesquisa foi realizada no litoral de São Paulo. Então, ações que deveriam e poderiam ser postas em prática, né, pelas políticas públicas, por meio de legislação, regulação de horário de venda de bebidas alcoólicas, restrição de vendas de bebidas alcoólicas em espaços públicos, por exemplo, as universidades que fazem os open bars, as festas, né, essas festas regadas à bebida, proibição de venda de bebidas alcoólicas em festas públicas, e ações de prevenção ao consumo de bebidas alcoólicas. Então, pensando na redução de oferta urbana, pensando na proteção do lar, qual seria, como é que o senhor enxerga, como o senhor vê hoje, em que momento estamos e o que pode ser feito para que a gente conseguisse aí uma saúde, né, e uma preservação maior, uma maior preservação da saúde das nossas crianças, dos nossos jovens e também da nossa sociedade. Ivanildo, o nosso Estatuto da Cidade é uma legislação que existe desde 2001
ela foi forjada, ela tem base no artigo 182, por aí, da Constituição da República. Diz que é dever e é direito de todos nós termos a gestão democrática do espaço urbano para que esse espaço urbano gere o bem comum, de novo, às presentes e às futuras gerações, em todas as suas nuances. Então, vamos agora, você me permita, nós estamos agora em um contexto de isolamento físico-social, mas a Organização Mundial de Saúde, numa visão integrativa, da mesma maneira que a Organização Mundial de Saúde diz, tome cuidado com a propagação do vírus, essa mesma Organização Mundial de Saúde diz da necessidade de nós nos remexermos muito e de acordo com as nossas potencialidades, de acordo com aquilo que nós podemos fazer. Eu estou aqui falando de apropriação de espaços urbanos, que sejam espaços urbanos seguros por crianças e por adolescentes. Não tenhamos em mente que, ou melhor dizendo, é importante que nós estamos agora em período eleitoral, são 5.570 municípios que estão agora em vigor democrático. Quanto que nós podemos fazer justamente para que nós possamos chegar aos gestores e dizer para esses gestores em cada município que nós desejamos sim cidades saudáveis, que nós desejamos espaços públicos livres daquilo que se chama intoxicação pública. Repito, até porque isso também vai ser um excelente coadjuvante na proteção, vamos dizer assim, imunológica, e naquilo que já a doutora Analice Gigliotti, ou mesmo você, Ivanildo, tem destacado, que é a pandemia depois da pandemia. Nós teremos pandemias aí em relação à saúde mental. Então, hoje, essas ferramentas já são um consenso. Os tribunais, notadamente os tribunais do Paraná, são muito proativos em relação a isso. Essas chamadas leis de redução da oferta urbana, afastamento de bares e pontos de venda de bebida alcoólica e de tabaco, de escolas. Curitiba tem exemplo, dizendo que não se pode consumir na rua, em ambiente público, ou seja, nos espaços públicos. Há vários modelos de legislações muito eficazes hoje. Martinópolis, se não me engano, em São Paulo, já tem uma excelente legislação sobre narguile, sobre a questão relacionada ao consumo de narguile, também em meio público. Já temos a legislação sobre o cigarro, que os interesses aí das indústrias tabagistas tentam de toda forma fazer com que o Brasil embarque na onda dos vapers. Então, você tem hoje um arcabouço legislativo muito sólido, do qual nós podemos nos apropriar. E vamos começar no seguinte: se a nossa pátria começa na nossa rua, na nossa calçada, são esses 5.570 municípios que é perfeitamente possível. É constitucional, é legítimo, tem súmula quanto a esse ponto, tem precedentes jurisprudenciais. Vamos em uma listagem muito singela, mas que é importante. Primeiro, afastamento de novos pontos de venda de bebida alcoólica e de tabaco de estabelecimentos de ensino de qualquer nível, inclusive das universidades, que, como o Dr. Ronaldo Laranjeira já ensina há algum tempo, acabam sendo ilhas cercadas de bares por todos os lados. Segundo, incentivos, sim, econômicos a estabelecimentos que não comercializem bebidas alcoólicas e nem tabacos. Tabaco. Por que uma livraria tem que ter a mesma taxação que uma loja, que uma tabacaria ou que um depósito de bebida alcoólica? Não tem sentido. Terceiro, vamos falar de novo sobre a Covid. Se na Covid hoje nós adotamos e aceitamos restrições de horários de congraçamentos por causa da Covid, a pandemia de bebida alcoólica mata 3 milhões de pessoas por ano, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Por que não, então, nós já não nos apropriarmos desses conceitos que são consagrados e juntarmos essa proteção de uma maneira muito mais sinérgica? E sim, vamos adotar essas proteções, mas não só em relação à Covid, mas do que vem daqui para frente,
Porque o que é de acidente de trânsito que ocorre e que mata inocentes depois dessas baladas, depois dessas raves, não vou nem entrar em questões de drogas que são as ilícitas, que são as chamadas drogas das raves. Não, eu vou... aqui nisso que nós temos hoje de bebida nealcoólica, essa combinação terrível de assassinatos diários que nós vemos de uma maneira até, de certa forma, normalizada, né? Felizmente temos agora entre nós MADD, Mothers Against Drunken Drivers, que o nosso querido Ronaldo Receto está trazendo ao Brasil, apropriações democráticas, para que a sociedade faça disso, mude e se proteja. A última coisa aqui, nós podemos perfeitamente empoderar. Eu sei que essa palavra parece que é um lugar comum, mas então nós podemos fazer funcionar, azeitar os comadres. Eu não sei se eu consigo mostrar, mas essa legislação aqui, esse guia, na verdade, ele veio já na égide do governo democrático, por ocasião da Senad, já está aqui com a folha amarela, porque é de 2001. Então, nós temos guias para que a sociedade faça os seus comadres. Imaginemos 5.570 comadres ativos, participativos, que sejam acolhedores, que não tenham viés também punitivista em relação àquele que sofre com a dependência química, mas acolhedores e de maneira nenhuma também glamourizadores, né? Então, as ferramentas estão aí. É possível, sim, hoje, afastar pontos de venda de bebida alcoólica e de tabaco de estabelecimentos de ensino, de parquinhos infantis, nem se fala. Por que que tem que ter consumo de bebida alcoólica ou de tabaco em parque infantil? Por que tem consumo de bebida alcoólica e tabaco em festejos escolares? Por que isso nem depende de lei, isso depende só de uma visão muito mais protetiva do poder público? Por que no metrô de São Paulo, que é uma concessão, existe anúncio de cerveja? Por que no metrô do Rio de Janeiro existe maquininha que vende cigarro? Mesmo com todos aqueles cuidados da legislação, mas vejam só, por que em pontos de ônibus, que também é uma concessão de poder público, existe hoje propaganda de bebida alcoólica? Isto é perceptível e isto não é, de maneira nenhuma, algo que vai nos alavancar a patamares civilizatórios de proteção. Agora, além do meio ambiente urbano, que é esse meio ambiente físico, nós estamos hoje vivendo cada vez mais essa grande ágora que é a internet. E hoje nós temos o Comitê Regulatório de Internet no país. E eu pergunto, onde estão as famílias nesse Comitê Regulatório de Internet? Já que este espaço ele tem que ser democratizado e protetivo. É lá na internet que estão os aplicativos que fazem com que o bar venha para casa e traga o consumo precoce, traga o uso abusivo, traga o aumento de consumo de bebida alcoólica por mulheres, que acabam sofrendo em silêncio, porque quando as mulheres elas são vítimas de dependência química, sofrem em silêncio, porque elas são duplamente penalizadas. São penalizadas antes por uma sociedade sexista e acabam sendo penalizadas depois porque não terão o necessário acolhimento. Então, é um universo que ele hoje demanda intervenções, que são intervenções que podem ver bem, que são muito factíveis, são de custo praticamente zero e, meu querido Pete Hauer, e de maneira nenhuma vão resvalar em questões punitivistas. Nós nem precisamos tangenciar este ponto. A partir do momento em que nós fizermos como, por exemplo, a Islândia fez, né? A Terra do Gelo fez, enfrentou lá de uma maneira integrativa, com políticas públicas de restrição, não glamorizou drogas e integração das famílias com a escola. Eles tiveram reduções expressivas no consumo de álcool, de tabaco e também de substâncias ilícitas. Ah, mas a Islândia tem 300 mil habitantes e é longe
e é algo assim completamente distante da nossa realidade. O cérebro é o mesmo em qualquer lugar do país, em qualquer lugar do mundo. E a dependência química é universal, porque ela está hoje, há muito tempo já, reconhecida como uma doença, é CID, não é falha de caráter, não, como se diz antigamente, não é coisa de pessoas de moral desregrada. Então, nós estamos falando de uma doença e que merece enfrentamento, ainda mais em um país de 1.000 e tantas misérias como o Brasil. Guilherme, eu vou colocar alguns pontos aqui e para a gente tomar conhecimento, vocês já devem saber, mas frisar isso para depois chegar à pergunta que eu desejo ver a sua opinião, a sua resposta. Hoje o álcool mata mais do que todas as outras drogas juntas. 19% dos jovens, 19 a 24 anos, são dependentes do álcool, isso aqui no Brasil. 35 mil mortes por ano causadas pelo álcool no trânsito. As mulheres têm um acentuado transtornos psiquiátricos devido ao álcool, principalmente na depressão, ansiedade e transtornos alimentares. 12% dos adolescentes, 14 a 19 anos, são dependentes do álcool. 70 mil milhões de motoristas, ou seja, dos 70 milhões de motoristas, mais da metade ingere álcool antes de dirigir. E o Brasil hoje é o segundo lugar quanto à procura de serviços de emergência no caso da bebida em binge, de beber em binge. A pergunta que eu faço para você é a seguinte, Guilherme. Por que hoje nós estamos tão preocupados, somente quase focando no crack como sendo o principal problema das drogas no Brasil, quando nós temos um problema muito maior que é o do álcool, certo? E por que o governo federal, cito aqui, ainda não reformulou essa política de álcool que é ineficaz e ineficiente e hoje está aí no Brasil? Essa resposta, ela depende de uma coisa só, de nossa atuação cidadã diária nesses 5.570 municípios do país. Depende de nossa apropriação, como eu disse, do Comitê Regulatório da Internet. Eu diria que as portas, elas estão aí escancaradas. Nós temos hoje o projeto de lei 83/15, me corrijam, é o projeto de lei de iniciativa da Câmara, que está no Senado. E este projeto, ele preconiza justamente o mesmo tratamento da bebida alcoólica que se fez com o tabaco. De forma que a propaganda de bebida alcoólica, em todas as mídias, ela seja excluída, ela fique restrita ao interior do ponto de venda. Ou seja, as ferramentas estão aí. Eu tenho a seguinte visão de mundo e que me compreendam, não se trata de uma visão romantizada, mas sim, talvez, uma visão justamente pela minha incapacidade e pelo meu reconhecimento de dependência, que não consigo nem sonhar sozinho. Então, toda a minha experiência aí, ao longo de quase 30 anos, já mais um pouco até, em relação a esse universo, que é essa dicotomia entre o ilícito e o lícito, né? Essas fronteiras que o Pitt bem aponta, e este debate tem que ser cada vez mais enfatizado. Quer dizer, não está não é confortável para uma sociedade que queira alavancar patamares civilizatórios, deixar as impropriamente chamadas cracolândias, e vou dizer por quê. Porque são espaços públicos que têm que ser qualificados, que têm que ser saudáveis, e quando nós
usamos determinados termos, sejam quais forem eles, nós acabamos por levar esse espaço público uma escada abaixo. Essas impropriamente chamadas cracolândias, antes de tudo, nós sabemos, são alcoolândias. São alcoolândias. Né? Vocês bem sabem, no universo daquele que está com a dependência química do crack, você citou isso, não fica apenas no crack. Nós temos dependências cruzadas. E o álcool acompanha a todas elas. Eu não tenho aqui dados agora para dizer debate pronto, mas é só verificar no universo desses nossos irmãos que estão em situação de rua, não são moradores de rua, porque ninguém mora na rua. Rua é lugar de encontro, rua é lugar de serenata, rua é lugar de manifestação pública, de manifestação política, mas não é lugar de moradia. Então, o álcool está presente. Por que não na região central da maior cidade da América do Sul não se adotar políticas públicas em relação ao álcool? Essas propagandas, Pete, que eu já fiz referência, de pontos de ônibus e de metrô, são ali da região da Luz, são da região central. Isto é algo que é inconcebível. E é o poder público que precisa fazer isso, mas só o fará à medida em que nos conselhos, não só nos COMADES, dos quais eu citei, mas esses conselhos participativos, dentre eles, Conselho de Segurança, Conselho de Saúde, Conselho do Idoso, dependência química de álcool do idoso hoje tem sido espantosa, conselhos de educação, para que a escola saiba que não deve ter ponto de venda de bebida alcoólica perto da escola. Ou nós enfrentamos isso, ou continuaremos com grandes refinamentos teóricos, porque o Brasil tem excelentes pesquisadores, o Brasil dá aula lá fora, Dr. Ronaldo Laranjeira é citado como uma referência lá fora. E sabe, Pete, há muito tempo, foi o Dr. Ronaldo Laranjeira, em um congresso em Curitiba, que disse, ou nós levamos a sério a política do álcool, ou nenhuma das outras políticas serão eficazes. E o Edward Griffith, Griffith Edward, na verdade, né, já dizia lá atrás, né, o álcool, ele dá prazer, mas ele dá dor. E nenhum governo que tenha essa dimensão vai ser apoiado pelo povo. E a doutora Maria de Fátima Padim, certa vez também ensinou, numa linguagem que o Pete vai entender bem, que é uma linguagem bem apropriada a nós que gostamos de ter aí a brisa marítima. Diz o seguinte, se fôssemos comparar o universo das substâncias psicoativas aos grandes oceanos, nós iríamos colocar a bebida alcoólica como se fosse um mega oceano e colocaríamos as ditas substâncias ilícitas hoje como se fosse um mar Mediterrâneo. Existe, são pontos comunicáveis, e é claro que à medida também que uma substância ela acaba sendo aculturada mercadologicamente, temos que ter em mente isso, que quando uma substância é aculturada mercadologicamente e ela passa dessa fronteira, né, ela sai do mar Mediterrâneo e vem para esse grande oceano Atlântico, a prevalência do consumo vai ser maior. Ou seja, nós temos mais problemas e não uma redução de danos sociais. Ok, doutor Guilherme, muito bom. Eu quero agradecer muitas pessoas que estão aqui nos assistindo, um em especial que está pedindo para o senhor voltar para São João da Boa Vista, que é o Eliseu Marcel Domingues. Eu lembro que eu tive a oportunidade de ir lá em São João participar de um evento onde o senhor também estava há alguns anos atrás, eu acredito que há uns bons anos atrás. E a gente está na luta até hoje, né? Mas eu queria fazer o seguinte. Eu posso te interromper, que você falou de um tão querido, né? Sim. Que é o Eliseu. Então, eu vou dizer da experiência de São João da Boa Vista, psicólogo Ivanildo e doutor Pete. É o seguinte,
São João da Boa Vista formatou um grande movimento de mudança do plano diretor, porque isso, quem é aí das leis jurídicas sabe que o ordenamento urbano, ele passa justamente por legislações que são chamadas dos planos diretores, que vai dizer como que a cidade vai crescer, como que ela vai se desenvolver. E São João da Boa Vista adotou, no seu plano diretor, lá no artigo 9º, o conceito de cidade saudável, de município saudável, como recomenda a Organização Mundial de Saúde. Está lá. Tudo caminhava bem, com ampla participação da comunidade, das universidades, das forças vivas, da OAB, das instituições religiosas e tudo mais, até que na Câmara Municipal houve aquilo que nós chamamos de emenda supressiva, ou seja, a comunidade de São João da Boa Vista havia já, tomando como exemplo cidades paranaenses e outras do estado de São Paulo, mas notadamente as cidades paranaenses, Maringá, Londrina e dentre outras, o afastamento dos bares das escolas. E na Câmara Municipal de São João da Boa Vista houve uma emenda supressiva. Vale a pena ver isto como um exemplo que pode ser seguido, ou seja, aquilo que a sociedade fez, e de repente chegou lá na Câmara, quase que 45 do segundo tempo do plano diretor, a Câmara Municipal simplesmente suprimiu essa beleza legislativa, e eu me encanto com legislações inteligentes, porque elas trazem a beleza da sobriedade. Se nós hoje não devemos glamourizar, e não devemos mesmo, né, as substâncias psicoativas, não podemos nem dizer que elas seriam alfaces alucinógenas vendidas a R$1, como se canta por aí, ou que seria sempre a trilha sonora, né, de certas lives, né, que trazem o bar e a violência doméstica dentro de casa, no caso do álcool, voltando à questão da bebida alcoólica, nós temos que enaltecer a beleza do espaço público com sobriedade, desse encontro com crianças, com adolescentes, com famílias, para que essas crianças cantem livres, não sobre os muros, como Taiguara cantava, mas cantem livres sem muros. E quando eu falo muros também, muros físicos. Uma das coisas que temos que ver é para reparar. Vejam que os enclaves fortificados daqueles que têm maior poder aquisitivo, impropriamente chamados de condomínios urbanísticos ou condomínios, sejam lá quais forem os nomes que se dão, eu costumo dizer, numa linguagem bem assim caipira, morar dentro de porteira, enquanto o restante da cidade mora fora da porteira. Então, reparem que nesses espaços urbanos qualificados, pode existir, sim, um mercado de substâncias psicoativas, tanto pelo delivery, lícitas ou ilícitas, mas não há as chamadas cenas de uso, aquilo que o Dr. Ronaldo Laranjeira sempre lembra. O grande lema, meus caros, é quando as cenas de uso elas se tornam tão normalizadas para uns que elas vão degradar todo um espaço urbano e todo o seu entorno, voltando à questão da impropriamente chamada Cracolândia, numa região que teve nome de Campos Elíseos. E hoje ninguém lembra dos Campos Elíseos, que remete não só à França, mas remete a um universo mitológico, de encantamento. Meus caros, eu me encanto com a beleza das cidades. Eu me encanto com uma cidade na qual nós podemos sonhar juntos. Eu me encanto com uma cidade que acolha os nossos irmãos que estão nas ruas. E quando eu falo acolhimento, é esse cobertor emocional. Não é arrancar, não é o arranquio, não é algo que muitas vezes nós fazemos até inconscientemente nos nossos diálogos, mas é um diálogo que venha e que seja embalado por palavras amorosas. Isso aprendemos com a família do Padre Haroldo, Maurício Landry, que diz que nós não temos que ter medo de nada, só amor.
É isso que nos move e é por isso que nós estamos aqui hoje, nessa noite. Vá lá que somos todos notívagos, né? Isso também nos impulsiona. Quando o Daniel falou 9 horas da noite, eu falei, puxa vida, vai dar para fazer render mais as coisas, né? Mas eu digo para vocês de uma experiência, eu quero trazer aqui, nesse tempo agora de confinamento, como eu me apropriei desses momentos que eu tive com a gurizada. E isso me fez um bem tremendo. Sabe, parece que quando nós falamos de proteção de família, falamos de uma coisa que é muito distante de nós, mas é no dia a dia. Essa arte do encontro que tem que ser dentro das nossas casas, a partir de pequenos gestos. Agora, as dificuldades da nossa vida são tantas. Se, com sobriedade, é difícil vencê-las, sem a sobriedade, no cuidado de criança e de adolescente, eu diria que isso se torna praticamente impossível. Para mim, um cidadão caiçara, caipira, normal. Sabe? Eu estou me lembrando aqui agora, né, daquilo que na época da Bossa Nova se cantava, né, que dizia, mas não tem nada não, eu tenho o meu violão, aquele dia a dia, né? O dia a dia da sobriedade, o dia a dia, a rotina, pode até fazer com que nós, em um primeiro momento, nós estagnemos de tanta dificuldade. Mas como é belo você ter essa interação e não achar de maneira nenhuma Herodes natural. Estamos nos aproximando agora já de mais um fim de ano. Achar natural o divino criança que pode habitar em nossos lares. Eu concordo. E vou incluir na minha pergunta mais uma palavra que o senhor acabou de colocar numa cultura de polarização. Nós vivemos, e assim, eu tenho o prazer de poder falar, né, eu sinto pessoalmente, né, por ser assistente social, especialista em dependência química, mas de ver o doutor Guilherme atuando, né, falando com propriedade da questão da saúde pública, né, da questão do convívio familiar, né, de posicionamentos que não são só jurídicos, técnicos, né, da academia ali, da advocacia, mas advogando com propriedade de conhecimento em relação à questão dos problemas, né, das drogas no Brasil, economicamente, na saúde, na família, de todas as formas. Mas a minha pergunta é assim, Campinas não é também um habitat muito fácil de diálogo com a saúde mental. Eu já estive lá, não sei como é que está hoje, mas a gente vive no Brasil um fenômeno em algumas dessas áreas que são gritantes. Por exemplo, ou a pessoa ela é reducionista ideologicamente, ou ela é a favor da abstinência, e às vezes também ideologicamente. Ou ela é a favor da internação, da intervenção, ou ela é a favor da pessoa como um ser de direito, ou ela é liberacionista, ou ela é proibicionista. Parece que esses lados não se dialogam, parece que esses lados não se complementam como deveria ser. Como é que o senhor vê? E aí, vamos colocar as nossas secretarias e o Ministério, a sociedade civil e a sociedade pública. Nós temos alguns nós que eu acredito que estão sendo reforçados por uma cultura que faz você pensar em você,
na saúde, mas não ajuda você a pensar participativamente com o todo, né? Com a comunicação com o todo. Não vende na propaganda, por exemplo, a cultura da sobriedade, a beleza da sobriedade, né? Não vende, por mais que tenha aí mascarado de que o mocinho vence, parece que é o bandido que toma porre nas novelas, nas séries e etc. Como é que o senhor vê? O que nós, agora de um ponto de vista talvez mais pragmático, né, porque a gente está filosofando, porque tudo isso mas de uma forma pragmática, como sair dessa encruzilhada? O que a gente pode fazer de concreto para que... Porque, por exemplo, na política pública, quando alguém lá de Brasília dá uma canetada a favor daquilo que a gente compreende como saudável numa política, a gente comemora, porque parece que não teria outro jeito de conseguir um consenso e um bom senso, né? Como é difícil a democracia, não é, doutor Guilherme? Apesar de ser bonita. Mas o que o senhor pode complementar com esses anos de experiência do senhor? Maurício, todos nós sabemos que não sabemos de todas as respostas, mas minimamente todos nós sabemos que há um norte a ser seguido. Dá até para se navegar, de certa forma, contra o vento, bordejando. Nós vamos fazendo zigue-zagues, mas são zigue-zagues crescentes. Se hoje nós temos conhecimentos aí da neurociência a respeito da preservação do cérebro, a respeito da maturação cerebral, a respeito da necessidade de preservar esses cérebros até os 18 anos, nós não estamos falando aqui de nenhuma questão jurídica. Eu costumo dizer, dentinho de leite é até tantos anos, menarca 13 anos, mais cedo hoje por N fatores, espermarca também, maturação cerebral, hipocampo, o nosso grande celeiro de memórias afetivas, até os 25 anos. Antes disso, o que você colocar nesse cérebro, seja o que for, violência, violência estrutural, racismo, sexismo, homofobia, posturas antidemocráticas, substâncias psicoativas, tudo isso vai detonar esse cérebro. Então, se nós hoje temos aí, já desde a década de 90, né, que foi a década da neuroimagem, por que nós não vamos, então, nos apropriar desses conceitos que são claros, que são perceptíveis, no sentido de termos esse norte de defesa de cérebros? Se nós tivermos esse norte de defesa de cérebros, tudo mais vai simplesmente andar ao redor. Nem precisaremos tangenciar todas essas questões, que elas são legítimas de serem enfrentadas. Mas elas não serão, de maneira nenhuma, o que ocuparão as nossas mesas, as nossas que são necessárias, as nossas discussões. Mas, doutor Bartô, doutor João Paulo Lotufo nos ensina que cannabis, que álcool e que hoje também tabaco acabam sendo drogas, ditas drogas pediátricas. Pediátricas. Quer dizer, por que isso aconteceu? Então, nós sabemos hoje o que devemos fazer. Nós temos hoje ferramentas, repito, ferramentas que são ferramentas jurídicas, para que nós tenhamos
esse norte. E isso tudo dentro de um Estado democrático de direito. Parece que o meu som, não sei se ficou muito perceptível, porque a imagem me parece que houve aqui um pequeno delay. Então, eu vou mais ainda, eu vou até me permitir uma provocação. Apenas para nós também não deixarmos de enfrentar questões que estão à nossa volta. Hoje, existe além de tudo que a gente tem, né? Nós temos uma aculturação de mais substâncias, notadamente o tetraidrocannabinol. É um fenômeno mundial de aculturação dessa substância por mecanismos mercadológicos. E que, assim como o tabaco lá atrás se dizia que também era de aspectos medicinais, e por isso que médicos na década de 50 e 60 recomendavam nicotina, né? E hoje, esse dito mundo sem fumaça vem recomendar a nicotina como uma redução de dano. Nós sabemos que o THC hoje é um produto que o capitalismo transnacional hoje dele se apropriou. Agora, no nosso país, será que nós vamos precisar disso? Será que nós vamos precisar de aculturar e legalizar mais essa substância? Antes de nós fazermos nossa lição de casa de preservação de cérebros? A Califórnia, né, fez a legalização. Agora, peguei hoje em um site que é o Parents Opposite Pot, ou seja, os pais em oposição ao pot, que é panela, é uma gíria para cannabis lá, né? Um juiz de direito, vamos falar agora do nosso universo jurídico, um juiz de direito na Califórnia teve que se manifestar proibindo outdoors nas estradas da Califórnia que anunciam delivery de cannabis. Quer dizer, já basta o que nós temos hoje aqui. Então, por favor, não vejam essa questão como um simples enfoque do proibido do não proibido. Mas o que eu quero dizer é o que realmente nós carecemos, que agenda que nós temos que ter para um país que perde em competições, não existe competição, mas perde em score de aproveitamento escolar. Não vou nem falar da Coreia, mas vou falar do Vietnã, que nós lembramos bem a imagem daquela garota correndo com um napalm fumegante e destruindo todas as suas costas. É Vietnã que eu estou falando. Pois o Vietnã hoje tem scores educacionais melhores que o Brasil. Um país que foi destroçado por guerra recentemente, né? E detalhe, um país que também exporta, Ivanildo e Pete, nós tivemos a oportunidade de destacar isso no encontro que tivemos com a OAB Paranaense há pouco tempo, que exporta jovens menores para trabalhar, sabe aonde? Para trabalhar nas fazendas urbanas de cannabis, na Inglaterra. Sim, mão de obra escrava do Vietnã que fica trancafiada nesses espaços, que são os espaços das chamadas grow houses ou fazendas de crescimento em Inglaterra, primeiro mundo. Então, não sei se o que eu estou dizendo soaria muito de dicotomia, mas a minha questão temos algo a fazer em primeiro lugar, que é Some um pouco o áudio do Dr. Guilherme, mas ouvindo atentamente tudo que o Dr. Guilherme falou, a partir do que o nosso querido Maurício trouxe como provocação, pensando dessa maneira mais ampliada, né, de uma maneira um pouco mais
complexa, entraríamos, de fato, em questões difíceis para a compreensão do público, penso eu, menos acostumado a pensar. Não estou dizendo que o nosso público seja esse, mas é justamente aí que eu quero entrar, né? No quanto também, ou o quanto aquilo que chega como informação à população, né, acaba contribuindo para a desinformação. O Dr. Guilherme falou de São João da Boa Vista, eu já o entrevistei algumas vezes no programa Tocando em Frente, quando eu tinha um programa na Rádio 9 de Julho chamado Tocando em Frente. E o Dr. Guilherme sempre me trazia coisas muito novas, muito atuais. Ele é um homem extremamente culto, estudioso, né? É de fato uma grande referência hoje na área para a gente. Eu lembro que ele trouxe uma pesquisa realizada em São João da Boa Vista, do perfil do jovem do São João da Boa Vista, uma pesquisa super bacana, pouquíssimo, quase nada divulgada, né? Porque, infelizmente, o que acontece no nosso país é isso. Informações de qualidade, informações boas, elas não são divulgadas, elas não são compartilhadas. Existe também muita dificuldade no nosso meio mesmo de que isso seja mais bem trabalhado. Mas onde o jovem queria viver bem, queria ter esportes, música, teatro. Quando você oferta para o jovem dá a oportunidade para esse jovem, ele vai sim se ocupar, ele vai com certeza. É uma maneira super tranquila de prevenção. Aquilo, a Islândia fez o quê? Não fez nada de absurdo. Ela promoveu o esporte, educação, acesso. E nós temos um país que impede, cria dificuldades de acesso. O acesso à arte, à cultura, ao esporte, lazer, diversão, é o que realmente hoje impede muito o nosso jovem de ter uma cabeça um pouco mais oxigenada, né? Esta sobriedade, essa beleza da sobriedade, sobriedade de estar bem consigo mesmo, de não necessariamente, estou falando da sobriedade apenas do álcool, das drogas, estou falando da sobriedade do ser humano em poder se sentir bem, se sentir feliz, ter desejos, ter sonhos, ter ambições, né? E estamos aqui tentando falar sobre a questão do álcool, a questão do quanto esta droga lícita interfere e traz para a sociedade um impacto extremamente negativo. Então, uma coisa tão simples, que é assim, uma constatação que parece óbvia, mas que para a população não é. E a gente precisa trabalhar nisso, a informação precisa chegar na forma do beabá, da cartilha Caminho Suave. Aqui me pautaram um pouco dessas alegorias que o doutor Guilherme sempre traz, né? O pessoal não vai nem saber o que é isso, né, doutor Guilherme? Mas eu também fui. Pode falar. O Maurício falou que sabe o que é. Eu fui alfabetizado pelo Caminho Suave, exatamente. Então não precisa inventar muita coisa, né? A roda já foi inventada, só que as pessoas estão hoje, acho que querendo reinventar coisas que não precisam mais. Mas aqui, né? Vamos lá. A propaganda, vou falar de novo a propaganda para nortear de novo essa conversa. Se a gente sabe que quanto mais precocemente a criança tem acesso, você sabe que quanto mais precocemente a criança é estimulada, maior a probabilidade dela vir a experimentar. Se você utiliza-se, desculpa, eu sou psicólogo, mas se utiliza de técnicas da psicologia para induzir a criança, o jovem, a fazer o experimento. Projeção, identificação, são técnicas. Gente, não tem nada romantizado, não. É tudo muito bem feito, com intenção real mesmo, é de criar, de fato, consumidores, de novo, um estoque transgeracional de consumidores, né? Se está tão claro, né? Por que isso não é de fato realizado? Por que não existe alguém que chega e fala, chega, não dá para permitir mais que isso aconteça, porque isso é uma aculturação deliberada e perversa.
Sim, vamos aos fatos, isso é o que acontece. Então, eu quero trazer o quanto o Dr. Guilherme, Maurício, Pitti, quem está nos assistindo, a questão econômica prevalece em detrimento da ética, do respeito e do respeito à dignidade do ser humano, né? O quanto que nós percebemos que o ser humano, ou aquilo que valorizaria a vida, está sendo colocado muito na órbita, muito de uma maneira secundária, e estamos cada vez mais vendo isso, os interesses econômicos se sobrepondo àquilo que nós deveríamos cada vez mais lutar, que é a vida. A escolha entre reduzir o lucro e salvar vidas, né? Por que a população, doutor Guilherme, não está entendendo, não percebe isto? O nosso Brasil é um país no qual, historicamente, isto veio com 300 anos de manutenção de população que era a mão de obra para a força motriz do mercantilismo, ali na época do colonialismo, a essa população a qual se negava o letramento. Depois, nós tivemos, no século passado, também pouco apego ao letramento da população. O caminho suave, ele era um caminho suave raro. Na verdade, era um caminho extremamente pedregoso, ou às vezes não era nem caminho, nem se deixava que uma criança, que um adolescente chegasse a esse letramento. Sem a leitura, e aqui me parece que é algo extremamente recorrente, ou, puxa vida, depois de 1 hora dessa live, vamos falar de uma cartilha como o caminho suave? Não. Mas não há outra alternativa, porque só vamos compreender aquilo que nos é ensinado. E, enquanto os nossos professores, eu faço uma homenagem a todos os professores, lá desde a escola primária, lá de Iguape, de onde eu vim, do Vale do Ribeira, uma das regiões mais pobres do estado. Mas esses professores, eles eram preocupados desde cedo em, como diz Castro Alves, então não é o Ivanildo, nem o Maurício, nem o Pitti, não, mas é Castro Alves. Então vamos pegar o baiano. Bendito que semeia, livros a mancheia e manda o povo pensar. Livro caindo na alma é germe que traz a palma, é brisa que faz o mar. Se eu não me equivoquei aí na parte final desse verso. E é o mesmo Castro Alves que diz, né? Auriverde pendão da minha terra, né? Antes vê-lo roto na batalha do que servir a um povo de mortalha. Então, a beleza desse letramento falta no nosso país. Mas, para isso, além da segurança alimentar, claro, né? Porque sem alimento ninguém vai pensar, mas eu digo, a segurança também, meus caros, de um ambiente familiar propício a que essa criança se desenvolva. E agendas que são necessárias. Então, hoje, que agenda nos é necessária? E simples. É chegar e dizer, olha, não vamos mais comercializar bebida alcoólica pela internet. É trocar um número, como o Pitti já disse, de 13 para 05. Eu nunca vi lei mais fácil de ser modificada, porque nós, da área jurídica, né, Pitti, nós gostamos, às vezes, de tantos rococós, de tantas datavênias. Essa lei é cartesiana. É dizer,
é álcool aquilo que é álcool. 0,5 grau Gay-Lussac é álcool. Se é álcool, não vai poder ser anunciado. E isso daí tem que começar nas bases políticas democráticas das nossas cidades. Chegar para o prefeito, que já foi eleito ou será eleito, para os vereadores que foram eleitos, e perguntar por que não se cria Comad, se a cartilha está aqui. Apropriação democrática. Só aí, só com esse encontro de gerações. Você citou São João da Boa Vista, Ivanildo. Foram feitas pesquisas lá com todos os escolares, um N significativo, de 15 a 29 anos, de estudantes do fundamental até o ensino médio. Uma galera que não estava afim de perder tempo com consumo de psicoativo. Eles exigiram dos poderes públicos melhores condições de escola, cultura, espaços públicos, sistema cicloviário. Pois não tem coisa mais democrática, Curitiba que eu diga, do que você pedalar. É tão interessante que hoje, né, a comunidade europeia está incentivando bicicleta. Na França, se você tiver uma magrela na sua casa que não está lá muito legal, França, hein, que logo, logo vai ter um inverno que a gente não tem, né? O único lugar do planeta que eu acho que no Brasil tem um inverno terrível é Curitiba, Piti. Aí eu não consigo chegar lá perto no mês de junho, julho, não sei porquê, mas ainda bem que agora tem o meio virtual, né? Mas veja, a França está incentivando não sei quantos euros para você tirar a magrela da sua casa. Essa democratização do espaço urbano eu vejo como fundamental. Sabe, essa transição daquele que está lá longe, em um bairro periférico, para que ele possa ver também a beleza urbana. A beleza não é só minha, não é só dos espaços mais valorizados, daqueles que também estão nos anúncios que se vendem os imóveis. É impressionante. Tudo que diz respeito a imóvel, tudo que diz respeito a algo que seja valorizado, vem acompanhado de natureza, de árvore, porque isto é uma necessidade, não só mercadológica, mas é uma necessidade do ser humano. Eu tive o privilégio de, certa vez, subindo a serra ali em Poços de Caldas, estar ao lado de uma senhora que hoje mora no Oriente Médio, estava aqui com a sua família, e ela dizia o seguinte, quando subia ali para Poços de Caldas, ela falava exatamente isso, Gene, G-E-N-E, Gene. Os meus conhecimentos de árabe são esfirra, tabule e olha lá. Mas aí eu perguntei depois para alguém da família por que quando ela subiu aqui essa serra, esse requinte ambiental, ela dizia Gene vem de Gênesis, paraíso. Esse é um país de muitas potencialidades, com essa natureza dadivosa, curativa que nós temos. Então, nós temos sim a beleza da sobriedade olhando à nossa volta. Eu não estou de maneira nenhuma dizendo que ninguém pode ter experiências que sejam experiências com substâncias psicoativas, sejam quais forem elas. Mas eu quero dizer que para formatar criança, para formatar adolescente, não se pode dizer que, abre aspas, o papo em família, fecha aspas, com um conhecido personagem infantil, com conhecidos personagens infantis, seja hoje utilizado por uma das maiores indústrias de bebida alcoólica do mundo, para que o personagem infantil, quando abre a geladeira, encontra lá bebida alcoólica. E aí vem a mamãe, dita protetiva, nessa historinha, desse papo em família, dizendo, olha, meu filho, isto não é para você. Doutora Fátima diz, só há um meio de se educar a criança, exemplo e exemplo. E aí, fiquemos em algo muito assim,
muito assim, não vou dizer cartesiano, mas no pão, queijo, né? Existe outra maneira de você educar uma criança e um adolescente se você não for o espelho, se você não for o exemplo. Criança vê, criança faz. Tá difícil. A mídia, ela é toda mercadológica, ela vai querer fazer estoque, vai querer fazer tudo isso? Faz. Mas dentro de nossas casas, esse cuidado, esse olhar, é um olhar possível. E amplificar isso com um posicionamento político, democrático, de gestão do espaço urbano. O Brasil é muito mais do que grandes centros urbanos, é muito mais do que setores da imprensa que trazem para nós meias verdades, para que elas se transformem em verdades inteiras. Mas como meia verdade não é verdade, ela se tornará uma mentira utilizada só com matizes mercadológicos. Não precisamos disso. Precisamos de olhares de atenção. O cérebro humano não quer saber do direito penal. Ele não quer saber se a substância é legalizada ou não. O cérebro humano, ele quer saber de ser protegido. E aí nós temos um grande consenso, proteção cerebral para essas crianças, para esses adolescentes. E o legislador constitucional nos dá, assim, de certa forma, uma alavancada. Ele diz que é o único direito que tem proteção integral, absoluta, e que afasta todos os demais, que é o da proteção à criança e ao adolescente. Oi, Maurício. Oi. Só fazer uma pontuação aqui, posso, sem problema? Não, por favor, nós já estamos com 1h20, estamos chegando já no final. Então, pode fazer um comentário, pode fazer uma pergunta também, fica à vontade, Pete. Guilherme, só para fazer não é uma correção, mas é um adendo, Curitiba realmente é a capital mais fria do país, mas a gente tem a Serra Catarinense ali, que a coisa quando vem neve brava, e o frio ali é bravo, como também a Serra Gaúcha. Eu tenho pensado muito sobre essa questão do álcool, drogas, descriminalização, regulamentação, efeitos, causas, e aqui no Brasil a gente está ainda engatinhando em vários assuntos. Uma das coisas que mais me chama a atenção é que muito se discute essa parte ideológica. O que mais hoje se discute é essa parte ideológica, bem como frisou o Maurício. Se isso é melhor que aquilo é melhor que isso, se é melhor a abstinência, se é melhor a redução, se o modelo de comunidade terapêutica é melhor, se o de CAPS é melhor, a moradia assistida, a residência terapêutica, ambulatorial, e vamos assim. Mas é engraçado que nós aqui vamos sempre para esse caminho, e quando nós vemos países mais adiantados em programas não digo bem de prevenção, mas de controle a determinadas substâncias psicoativas, entre elas o álcool, elas se baseiam muito no custo social. E aqui no Brasil a gente não discute o custo social, o que impacta o custo social das drogas para o povo, para o tributo que você, Guilherme, paga, o Ivanildo, o Maurício, eu e que todos esses que estão nos assistindo pagam esse imposto. E a gente não mexe muito nisso daí. O custo social hoje do álcool é altíssimo para o Brasil, certo? O custo social do tabaco também é altíssimo, mas foi reduzido drasticamente uma política que realmente funcionou, de regulação. Nós temos em São Paulo o Guilherme Messa, que ele é uma voz nesse ponto da regulação do álcool, e nós temos que mexer nisso daí, certo? Não é dizer para a pessoa, não vai parar de beber, não queremos que ninguém mais beba.
não é um puritanismo, mas termos certos fatores reguladores de horário e outras consequências mais. Um exemplo, claro, Japão, que se bebe muito no final de semana, quando você vai em qualquer lugar que tenha balada, coisa mais, é muito interessante, porque fora você chega, está cheio de carros estacionados com motorista. Todas as pessoas chegam lá com, no caso, Uber ou outros carros de aluguel, e depois retornam para os seus locais com esses carros. Então, é uma questão também de educação com o próximo, certo? Nós temos que pensar nesse contexto. Então, eu vejo que nós devemos também bater muito nesse curso social. Os Estados Unidos, quando deseja alguma... E o MAD está aí para provar, que o Ronaldo trouxe esse programa, junto com o Thiago, para o Brasil. Se formos ver, o MAD, ele se ateve muito no custo social daquilo que o álcool trouxe de prejuízo para o sistema americano, do way of life deles, o uso de álcool exagerado. E nós não fazemos isso aqui. Nós temos que pegar muito forte nisso. É uma opinião minha. Olha, Pete, e digo mais, lembrei agora da também paranaense, doutora Alessandra Dio, que ela nos trouxe em um congresso lá da ABAD, recente, lá no Rio de Janeiro, a Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, da qual eu tive a honra de, após convite da doutora Ana Cecília Marques, integrar essa associação, que lá eu sou jejuno sempre, sou só o aprendiz, porque é só fera, você sabe bem disso, né? Mas a doutora Alessandra fala o seguinte, que nessas baladas também, nós temos que ter até hoje um cuidado na proteção das mulheres que lá estão. Ou seja, porque o indivíduo, quando ele passa da conta de bebida alcoólica, ele já está numa sociedade sexista, ele já está naquele contexto de misoginia, de reificação da figura feminina, pois ele vai atrás para justamente fazer o assédio, e ali você vai ter já, de certa forma, pessoas que vão funcionar como verdadeiros anjos, ali para que não haja o assédio, porque bebida alcoólica em excesso está associada a mais de 50% dos episódios de violência entre parceiros. Esses dados são do Lenad, álcool. E aí, falando ainda sobre o ambiente do bar, há projetos lá fora e que podem vir aqui para o Brasil também. Eu sei de uma cidade no nosso país, que é Jaboticabal, que tem hoje um projeto incipiente de treinamento para bartenders. Porque é também um ilícito você vender bebida alcoólica para quem está já alcoolizado. Eu não vou dizer que nós vamos chegar a uma responsabilidade objetiva, como existe lá fora. Lá fora é assim, que se o indivíduo está alcoolizado no seu estabelecimento, ele bate o carro lá fora e ele mata alguém lá fora, você que vendeu a bebida alcoólica para ele, você vai ser responsabilizado também pelo acidente de trânsito. Eu não digo que nós precisamos chegar nisso daí, que é quase uma responsabilidade penal objetiva. Mas nós temos que enfatizar que a nossa lei das contravenções penais, que é um decreto, na verdade, é da década de 40, já diz que é contravenção fornecer bebida alcoólica para quem já esteja ali aparentemente embriagado. Então, existem ferramentas aqui jurídicas que nós acabamos esquecendo. Porque acredito que pelo fato de nós, como diria Câmara Cascudo, né, que numa obra chamada O Elogio à Cachaça, mas o historiador Câmara Cascudo, mas é nessa obra que Câmara Cascudo diz que nós fomos forjados, que o nosso capitalismo brasileiro foi forjado nessa troca de cachaça por mão de obra negra escrava. Então, isso está muito próximo de nós. Mas, como eu já destaquei, a década de 90 foi a década do cérebro. Então, hoje, nós não precisamos ideologizar. Nós temos que ver os PET scans, temos que ver
aquela imagem que todos nós conhecemos, que é veiculada aí de uma maneira corrente, que é a da maturação cerebral. Então, para que nós tenhamos uma sociedade madura, uma sociedade equilibrada, que não seja uma sociedade infantilizada, que não seja uma sociedade doentia, que não seja uma sociedade caduca em termos de proteção, vamos nos apropriar dessa imagem, que é desse cérebro, desse pequeno brasileiro que tem que ser preservado. Façamos isso que seja por 20 anos. Depois, meus caros, podemos alavancar outras discussões, que são legítimas também. Longe de mim querer aqui adotar posicionamentos no sentido de que jamais o Brasil poderia discutir outras legalizações de substâncias psicoativas. Mas isso, como o próprio Dr. Márcio Elias Rosa, na sua manifestação oral, no Supremo Tribunal, no recurso extraordinário de repercussão geral, que visa, data vênia, com muito respeito, né, fazer com que uma decisão do Supremo suplante uma vontade nacional legislativa, que é a de proteger cérebros, mas, enfim, no sentido de que lá no Supremo poderia haver uma falha da nossa Constituição, uma falha na Constituição, né, que obrigaria, o legislador constitucional errou. O correto pela Constituição é descriminalizar substâncias psicoativas, né? Essa é a visão de algum dos votos do STF, e de muitos também. É como se nós tivéssemos uma falha na nossa Constituição. É como se a nossa Constituição tivesse capenga, que ela só pudesse ser uma verdadeira Constituição democrática se as substâncias psicoativas aqui no nosso país, hoje, no nosso cenário, fossem descriminalizadas, com todas as agendas que não estão cumpridas. Então, o Dr. Márcio Elias Rosa, então, Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público, enfatizou: descriminalizar ou legalizar outras substâncias, um dia pode ser até um ponto de chegada, mas jamais ser um ponto de partida. O ponto de partida hoje é proteção de cérebro, com base na ciência e com base naquilo que a nossa Constituição nos obriga. Proteção integral. Não é a proteção pela metade. É proteção integral porque essa criança está em formação. E a ninguém é dado, com tudo que nós temos hoje de conhecimento científico, negar o futuro sóbrio do nosso país. Sonhar um futuro de sobriedade para essas crianças e para esses adolescentes. Bom, eu quero agradecer, doutor Guilherme. Nossa live tem gerado alguns comentários calorosos e alguns que entendem de uma outra forma, mas eu acredito que o bom senso é que quem pensa ajuda quem faz, e quem faz ajuda quem pensa. Não acredito que a gente possa viver separados uns dos outros. Então, eu quero agradecer. Nós já passamos um pouco os minutos. Da minha parte, eu estou muito satisfeito com todo o conteúdo que nós conversamos. É um prazer revê-lo e estar novamente com o doutor. Nós nos encontramos muito por esses congressos em São João da Boa Vista, em Campinas e em outros lugares, e eu espero continuar vendo o senhor trabalhando nessa causa. Vou passar para o Ivanildo para fazer algumas considerações, mas eu deixo desde já o meu grande abraço ao senhor e muito obrigado pela participação e pelo trabalho que o senhor vem fazendo na nossa causa, né, que não deixa de ser uma missão. Está mudo, Ivanildo.
Júnior, né? Tá começando hoje e tal, aquela coisa. Desculpa aí. Eu fico com a frase do Dr. Guilherme, prevenção de cérebros, né? Prevenção de cérebros é algo bem interessante, porque se nós conseguirmos, de fato, hoje, criar um ambiente saudável, termos uma sociedade saudável, termos uma maior contemplação da sobriedade, se a gente conseguir chegar nesse estágio, né, de proteção do lar, de redução da oferta, com certeza vamos avançar muito, teremos um país, daqui a 10, 15, 20 anos, muito mais bem educado, estruturado, com a sua saúde mental preservada. O que eu percebo hoje como psicólogo são pessoas muito adoecidas mentalmente, temos aí por vir uma quarta onda, que será o aumento das doenças da saúde mental pós-pandemia, e o Dr. Guilherme hoje aqui conseguiu e deu para nós assim, uma aula e conseguiu também nos tocar e falar um pouco mais sobre o tema, ampliando também os nossos horizontes. Eu agradeço, acho muito bacana, acho muito bom sempre estar ao lado deste homem que para mim realmente é uma grande referência como ser humano. Vou dar uma de Faustão aqui, né? De um grande ser humano, uma excelente pessoa, mas um excelente profissional e uma pessoa que realmente advoga, que faz o advocacy para as famílias e para as pessoas que vivem hoje o flagelo e o problema da dependência química. Muito obrigado, doutor Guilherme, por mais uma vez ter tido essa oportunidade de estar ao seu lado numa entrevista falando sobre esse tema. Um grande abraço, uma boa noite a todos vocês. Pete. Obrigado aí a oportunidade de estar novamente com você, Guilherme. Estivemos há pouco tempo aqui no congresso aqui da OAB. Maurício, muito bom estar contigo aqui, com o Ivanildo. Desculpe alguma coisa, mas caiu o céu aqui em Curitiba. Já é a segunda vez que acontece eu e o Maurício na mesma live. Não é nem live, a gente estava na aula de pós-graduação aqui, eu convidei o Maurício para falar sobre comunidades terapêuticas e também caiu o céu. Então, deu alguns problemas aqui de conexão. Eu penso o seguinte, eu paro daquela premissa do Einstein, que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. E nesse congresso que nós tivemos aqui na OAB, nós tivemos um dado muito interessante apresentado pela Alessandra Dil, que foi que fizeram uma pesquisa sobre quais grupos, isso voltado mais para o grupo LGBTI, quais grupos seriam mais bem vistos aos olhos, né, da sociedade. E ficaram os ateus e os usuários de drogas como o primeiro colocado como que a sociedade menos deseja, certo? Mas nós estamos trabalhando para isso, nós estamos fazendo essas lives, nós estamos escutando as pessoas, e o caminho é longo. A dependência química ainda é um processo bem novo, que estamos estudando, que estamos compreendendo, existem vários fatores. Nós, como operadores de direito, né, Guilherme, nós temos muito ainda a discutir sobre também o ponto jurídico, que é muito importante. Você e outras pessoas, que são poucas, né, da área de direito, trazerem junto esse tema da área jurídica também junto com a saúde, certo? Para fazermos essa inter-relação, essa intersetorialidade que tanto desejo e que já deveria ser já uma premissa, né, e não um fim, já deveria ser um dogma a ser constituído dentro do fenômeno das drogas. Então, de coração, agradeço novamente estar com vocês. Obrigado a todos e todas que nos ouviram, que estão presentes até esse horário, certo? E ficamos aí para a última live, né, Maurício, né, Evanildo, que vai ser excelente. Não vou dizer quem vai estar presente conosco, mas vai ser nota 10 daqui uns 15, 20 dias, e a última live do programa Sinapse neste ano. Então, não percam, e estaremos todos aqui reunidos. Um grande abraço para todos, um grande beijo no coração de todos. Meus caros, gratidão, e que aquilo que seja mais sagrado, honesto e belo e eterno seja com todos nós sempre.
pode ter certeza que a coragem de estarmos juntos supera essas momentâneas dificuldades aí que nos são hoje trazidas por um ser invisível, mas que com certeza também veio para nos ensinar e nos forjar e formatar aquilo que mais almejamos: uma sociedade justa, fraterna, democrática, sem preconceitos, erradicando a pobreza, principalmente daqueles que não têm voz e nem vez. Agradeço de alma e coração por ter esse trio maravilhoso como amigos e, se me permitem, como minha família. Obrigado. Muito obrigado. Eu também acredito, somos uma grande família. Somos. Grande Obrigado, abraço. Ivanildo, Pete. Um grande abraço para todas as pessoas que estavam aqui. Amo todos vocês de uma maneira muito pessoal e que a vida nos seja presenteada com dias melhores, sempre, e com esperança. Um grande abraço. Boa noite. Obrigado, Pete. Obrigado, Boa Ivanildo. noite. Obrigado, doutor Guilherme.